O ministro da Educação, Abraham Weintraub, concedeu uma entrevista coletiva para apresentar os resultados do PISA, exame internacional que mede a qualidade da educação em 79 países. Weintraub mostrou que na América do Sul, de 3 áreas avaliadas, o Brasil ficou na última colocação em 2, matemática e ciências. Na terceira área, leitura, o Brasil ficou na penúltima colocação. O ministro apontou: o Brasil investe a mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul e fica em último lugar, porque a técnica é errada. O objetivo é outro, que não ensinar. Weintraub garantiu: o objetivo do governo Bolsonaro é mudar isso. Vai mudar. Assista. Marcamos aqui a coletiva para falar do PISA. Saiu o PISA, eu pediria encarecidamente que a imprensa salientasse que é de 2018. O PISA foi feito no primeiro semestre de 2018. Tem alguns veículos aí de informação que têm dito que é, ou não, insinuado, ou na chamada parece que é do Bolsonaro, que eu tenho alguma coisa relacionada a isso. É do primeiro semestre de 2018 o exame foi feito. Eu nem atribuiria a culpa ao período em que o Temer esteve na presidência, que não deu tempo, tá? Mas não tem nada a ver, forma alguma, com a gestão, como estão tentando insinuar. A segunda coisa que eu pediria é para consertar os números que foram divulgados, agora, hoje de manhã, falando que eu errei os números. Não errei, eu vou ler, vai ser liberado aqui o material, mas é uma vergonha essa quantidade de fake news. Vamos lá. 78 países avaliados. 79, né? O Brasil ficou em último lugar em matemática. O Brasil ficou, vou repetir, em matemática, são 3 áreas, né? Matemática, ciências e leitura. O Brasil ficou, na América do Sul, em último lugar. Todos os outros países estavam à frente do Brasil em matemática. Não teve nenhum país que ficou atrás. A Argentina ficou empatadinha ali. Mas empatado em último. Então a primeira, não é mais fake news, isso chega a ser mentira só, gente. Não dá para mentir assim tão descaradamente. A segunda, ciências. O Brasil ficou em último lugar em ciências. Todos os países, na América do Sul, né? O Brasil, estou falando na América do Sul. O Brasil ficou em último lugar em matemática, empatado com a Argentina. O Brasil ficou em último lugar em ciências, último lugar em ciências. Não tem o que discutir, o número é absoluto. Empatado com a Argentina, também com o Peru, mas em último. E em leitura, o Brasil não ficou em último. O Brasil ficou na frente também da Argentina e do Peru, só. Mas de 3, 2, o Brasil ficou em último. E em leitura, ele ficou em penúltimo. Não, penúltimo não, né? 2 países ficaram pior que o Brasil, Argentina e Peru. É isso, gente. Então, assim, para começar, eu peço um mínimo de compromisso com a verdade, alguma residual, pelo menos. Residual. A chamada que vocês fazem é absolutamente mentirosa. Por quê? Porque ela não traz à tona a verdade. Qual a verdade? O Brasil, a despeito dos investimentos que foram feitos, o Brasil investe, mesmo em educação básica, ensino médio. Isso daqui é para os jovens brasileiros com 15 anos. Ele investe igual em dólares, hein? Não estou falando em OCDE, participação do PIB, falando em dólares. A mesma coisa ou mais que todos os países da América do Sul. E fica em último lugar. Essa que é a verdade. Por quê? Porque a técnica é errada. O objetivo não é ensinar. O objetivo é outro, que não ensinar. E o resultado, estamos sim em último lugar. Algum compromisso com a verdade vocês têm que ter, gente. Não pode, briga com o redator, pô. Agora, vamos lá. O que significa ficar em último lugar?
significa que, em termos de... sim, e estamos estagnados desde 2009. Estamos com o mesmo desempenho, estatisticamente, desde 2009. Não houve progresso. Estatisticamente, estamos de lado, a despeito do aumento dos recursos que foram investidos, porque a técnica é ruim. O formato que estamos fazendo é ruim. Estávamos fazendo. Esse governo não tem nada a ver com esse PISA. Coloquem isso no jornal. Tem que ter algum compromisso com a verdade e com o profissionalismo. Vamos lá, o que significa isso? 68% dos jovens brasileiros com 15 anos não tem, 70%, vai, 70%. Não tem o conhecimento de matemática básica para poder se virar na vida. Não tem o nível 1 de matemática, isso é, não consegue fazer quanto é 10% de R$100, não sabe. Quanto é 3 vezes 4, não consegue fazer. Sabe assim, quanto custa? Custa R$2, dá uma nota de 5, pega 3 de troco, é isso. São analfabetos em matemática, funcionais. 70%. Quando a gente vai para a ciência, 55%, quando lê na embalagem produto ácido, não sabe que é ácido, põe a mão e queima a mão. 55% é analfabeto, completamente analfabeto em termos de ciência. E 50% em termos de leitura. Aos 15 anos. Qual é o objetivo do governo Bolsonaro? Mudar isso. E quando vocês olharem em termos históricos, 2019 vai ser o ponto de inflexão. É quando isso começa a mudar. Começa a mudar como? Em abril desse ano, nós soltamos a nova Política Nacional de Alfabetização. Já tem, desde abril, uma nova Política Nacional de Alfabetização. E desde abril estamos em reunião, tanto com os secretários estaduais e municipais do Brasil todo, desde lá, além de representantes, por exemplo, trouxemos aqui o Nuno Crato, que foi o ministro da educação português responsável por tirar o Portugal, do último lugar na Europa e passar para a segunda posição de melhor país, utilizando métodos similares ao que está na nossa Política Nacional de Alfabetização. Trouxemos uma série de especialistas, apresentamos esses conceitos o ano inteiro para os secretários, num trabalho de convencimento. E isso começa a ser implementado no Brasil inteiro, na forma de treinamento e capacitação aos professores do Brasil inteiro, já no começo do ano que vem. E como nós faremos isso para o Brasil inteiro? Com a internet. Não dá para chamar todo mundo aqui para capacitar. Você muda isso via internet. Como você muda isso se as escolas públicas no Brasil não tinham conexão com a internet? Conectando todas elas. As escolas públicas, todas urbanas, vão estar conectadas via banda larga, com Wi-Fi e computador, e metade das escolas rurais vão estar conectadas. É assim que você começa a mudar, com novos livros didáticos, porque os antigos não funcionam. A prova está no PISA de 2018. Eu peço um pingo de decência para colocar que o PISA é de 2018. Um mínimo. A gente começa a mudar isso com livro didático, com técnicas diferentes, com métodos diferentes que foram feitos, apresentados, discutidos, e começaremos a implementar isso no Brasil inteiro, via internet, capacitação e treinamento para os professores brasileiros. Além disso, como a gente muda essa realidade horrível, expandindo pela primeira vez em muitos anos o ensino em tempo integral. 500 mil, não é, Jânio? 500 mil. Ninguém fala, ninguém põe no jornal. Como mais? O que mais a gente faz? Escolas cívico-militares. O Brasil, essa tragédia, na média, é uma tragédia. Mas quando a gente olha as escolas militares e as cívico-militares já existentes, o Brasil está acima da média da OCDE. Eu vou repetir. Quando você pega o universo de escolas militares, o Brasil está acima da média da OCDE. Ponham isso no jornal.
escrevam. Vocês vão destruir essa indústria se continuar mentindo. Como mais a gente faz para mudar a realidade? 50% dos jovens na Europa fazem ensino técnico. No Brasil, 8% fazem. Por quê? Porque quando ele chega no ensino médio, uma parte das pessoas quer começar a poder se virar, ganhar um dinheiro, ter um ofício. Ou quer ter uma ligação mais prática com o que é ensinado nas escolas para não perder o interesse. O ensino técnico é fundamental para isso. 50% dos alemães, 60% dos ingleses fazem ensino técnico. No Brasil, 8%. O número caiu nos últimos anos do PT. De 2 milhões para 1,8 milhão de vagas. Nós estamos ampliando esse número para 3 milhões e 400 mil. 80% de crescimento. O que mais? Quando esse jovem mal preparado chega à faculdade, a faculdade não tem capacidade, preparo ou intenção de mudar essa realidade. Para isso estamos fazendo o Futurice. Para as universidades públicas, federais, que queiram aderir, elas possam se modernizar, aumentando as ligações com a iniciativa privada, com a sociedade, para gerar resultado prático. E para as universidades privadas, que têm um emaranhado de burocracia, de detalhes que atravancam, dificultam, encarecem, nós temos a autorregulação. Que mais? O filho da classe média, a classe média sabe da importância de duas coisinhas básicas. Porque não adianta pegar o jovem de 14 anos e falar, vai ter piso ano que vem, aos 15, vamos prepará-lo. Infelizmente, o jovem de 14 anos, graças ao governo do PT, que ficou 16 anos, porque se ele tem 15 anos, ele foi gerado no PT, foi educado, ensinado no PT. Não durante o governo Bolsonaro. Esse jovem não vai conseguir ser recuperado em um ano. A gente tem que fazer o que é feito pela classe média. O que a classe média faz com o filho dela? Antes dele chegar ao primeiro aninho, a classe média lê em voz alta para as crianças. Isso nunca foi dito no Brasil. O ano que vem começa o programa de literacia familiar. O que é literacia familiar? As famílias que têm os filhos nas escolas públicas vão receber um material e orientações para ler para as crianças em casa. E a segunda coisa, a classe média sabe que quando a criança chega no primeiro ano, ela tem que ter, coordenação motora fina para segurar na canetinha. Ela já tem que chegar lá quase que alfabetizada. O filho do pobre não chega. Tem 1,7 milhão de crianças fora da escola, da creche, e 300 mil fora da pré-escola. E isso a gente vai resolver no primeiro mandato do governo Bolsonaro. Ano que vem já começa a ampliação rápida das creches e pré-escolas. Resumidamente, acho que era isso, né? Esqueci alguma coisa? Não? Gente, pelo amor de Deus, para de mentir. Tá ridículo, pô. Tá bom? Era isso. Você quer responder? Eu precisava correr. Tá. Tem apresentação extensa de todos os números para mostrar. Dá tempo de fazer errata, viu, gente? Façam errata. Façam errata. Uma erratazinha, não fica tão feio. Mas se alguém quiser, eu tenho que correr. Tem um monte de coisa para fazer, para consertar os erros e malfeitos dos últimos 16 anos de PT e mais alguns do Fernando Henrique. Eu tenho que descer. Alguém quer fazer uma pergunta que não seja muito absurda? Bom dia, Matheus da TV Globo. Eu tenho 3 perguntas, mas uma é técnica, eu posso fazer depois para o INEP.
Maravilha. As duas perguntas são as seguintes, com relação ao que o senhor falou agora. O senhor disse que o relatório... o senhor disse que as escolas cívico-militares estão acima da média da OCDE. Eu queria só entender, porque a gente vem cobrindo esse assunto, qual é o dado, porque o PISA não tem separação por escola e aquele PISA por escola tem só vai subgrupo por vir em dentro. 2020. Você não teve acesso, mas a gente teve acesso aos números. Ele vai te passar depois. Tá, a gente... Tá bom. Vai ser aberto esse número. E o segundo, o senhor falou dos alunos de 14 anos que foram educados nos governos anteriores e não Sim. podem ser recuperados. Não falei que não pode. Não, desculpa, que não pode ser muito recuperados. difícil recuperar. Você tem que salvar a criança com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. O Prêmio Nobel de Economia já mostrou que é muito mais fácil você salvar a criança aos 4 do que aos 14. É isso que eu falei. Pelo amor de Deus, não vai escrever isso daí que você acabou de dizer. Não, eu queria terminar minha pergunta. Minha pergunta é, o PISA, a próxima edição do PISA vai ser aplicada possivelmente no começo de 2021. Isso. Ou seja, daqui a pouco mais de um ano. Eu assumo integral responsabilidade se esse número não inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Do mesmo jeito que um jornaleco mentiroso ficou falando o ano inteiro. Jornaleco por quê? Porque a família Frias tinha uma gráfica plural na época que o Enem dava problema. Do mesmo jeito que esse jornaleco ficou o ano inteiro aterrorizando a população, falando que não ia ter Enem, e eu falei, vai ter Enem, e eu sou responsável pelo Enem, e vai sair tudo certo, eu estou me responsabilizando. O próximo PISA é minha responsabilidade, e esse número tem que inflexionar. Está aqui o meu compromisso. Beleza? Agora, tenho a dignidade de escrever que o PISA é do PT e não do Bolsonaro, como foi insinuado nas chamadas. Não de todos, de alguns. Ok? Mais alguma pergunta? Hoje eu não estou de tão bom humor. O senhor consegue me ouvir? Consigo. Bom dia, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Ricardo? Fala. Tudo bem, o senhor. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, no começo da sua apresentação, o senhor disse que os resultados o senhor considera que não são tanto responsabilidade do governo Temer. Eu queria saber se o senhor considera esses resultados integralmente responsabilidade dos governos do PT, ou se existe alguma política que foi adotada no governo Temer que o senhor apontaria como que influenciaram também nesses dados. E a segunda pergunta é que países que gastam um valor similar ao do Brasil, um patamar similar, acho que foi citado o caso da Turquia, tiveram resultados melhores do que o Brasil no PISA. Eu queria saber se o senhor considera que isso leva a um problema de qualidade do gasto da educação e o que o governo está fazendo para reverter isso. Muito obrigado. O que o governo está fazendo é falando a verdade esse ano todo. O símbolo máximo do fracasso da gestão do PT começou quando foi construída a lápide da educação. A lápide da educação, Rest in Peace, está lá embaixo na entrada do MEC, que é esse mural do Paulo Freire. Representa esse fracasso total e absoluto. Tem países que gastam mais que o Brasil e têm resultados similares. Se eu não me engano, os Emirados Árabes. Tá? Então, dinheiro só não resolve, é técnica. É ciência. Então, sim, integralmente culpa do PT. Integralmente culpa dessa doutrinação esquerdófila sem compromisso com o ensino. Quer discutir sexualidade e não quer ensinar a ler e escrever. Ok? E do Temer porque ele ficou pouco tempo. Não dá para culpar o cara. O exame foi feito no começo de 2018. Ele ficou um ano... Lá, não vou culpar. Ele é culpado de ser vice da Dilma. Isso ele é culpado. E de outras coisas também. O que mais? Não? Bom dia, ó. Continue, porque agora eles vão abrir os números. Faz até aquela pergunta, tá bom? Ó, de novo. Para de mentir que é feio. Tchau. Bom dia a todos. Então, o PISA é um programa que faz uma avaliação e ocorre a cada 3 anos. O PISA ocorre a cada 3 anos, é realizado a cada 3 anos. Ele serve para fazer uma comparação entre os países da OCDE e países participantes ou associados, para que haja uma troca de experiências, para que cada país possa atuar nas suas políticas internas para melhorar a qualidade do ensino.
Ele visa, mais do que uma competição, ele visa fornecer informações para que os países possam aprimorar, trocar experiências, boas práticas e melhorar a sua política educacional. Nesse ano foram 79 países ou economias participaram do exame. Professores de 19 países e economias atuaram na elaboração diretamente. Foram também, além das provas de matemática, linguagem e ciências, também há um conjunto de provas opcionais que podem ser feitas, questionários também que são feitos. Foram avaliados 600 mil alunos no mundo inteiro, representando 32 milhões de estudantes com 15 anos de idade. O modelo de aplicação em quase todos os países foi por computador, então o PISA já é uma aplicação em computador. Lembramos que a partir do ano que vem nós começamos a implementar o Enem digital no Brasil para 50 mil pessoas em 15 capitais. Então o PISA já é no modelo eletrônico. Foram feitos os testes de leitura. A cada 3 anos, uma das proficiências, leitura, matemáticas ou ciências, é o domínio principal. Em 2018 foi leitura, em 2021 será matemática o domínio principal. O letramento financeiro foi opcional. O modelo de questões do PISA, isso é uma coisa que, ao você fazer a prova do computador, permite uma evolução na elaboração do item. Então a gente observa que os itens das provas do PISA eles são um pouco mais elaborados. Ele permite que você avalie de forma mais eficiente ou em profundidade as capacidades e habilidades, que é não apenas o conceito, mas o tanto que o aluno consegue interpretar ou usar aqueles conceitos para resolver problemas. E isso a gente consegue medir pela qualidade do item que é elaborado. A equipe técnica do INEP ele tem participado das elaborações de produção de itens também para o PISA. Então, a gente tem tido, ao longo dos anos, uma estreita relação e aproximação com a OCDE e o PISA, e a gente tanto aprende como também levamos as nossas experiências de elaboração de itens para as discussões de elaboração de itens do PISA. Por favor. Como é que foi a amostra no Brasil? No Brasil foram avaliados 10.691 estudantes em 597 escolas, da rede pública e privada, com 15 anos de idade. Então, aqueles que nasceram em 2002 e estavam matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental. Então, a gente observa que a maior parte dos alunos estava em redes estaduais, 68,3%, 7.732 alunos na amostra, que representavam 1.390.000 alunos. A maior parte deles, quase a totalidade, localizados em região urbana, em escolas urbanas, área urbana e cidades do interior. E a maior parte deles estavam distribuídos ali entre a primeira série e segunda série do ensino médio. Em relação à distribuição estadual, a maior parte dos alunos estavam na região sudeste e na região nordeste. Região sudeste com 4.060 alunos que participaram do exame do PISA em 2018. Qual o perfil do estudante brasileiro que fez essa prova em 2018? A maior parte deles, 72,3%, estudava em rede estadual, em área urbana, 96,1%, e no interior, fora da capital, 77% dos alunos em escolas do interior. E matriculados no ensino médio, 77,3%. Resultados. Quais são os resultados produzidos pelo PISA? Indicadores de proficiência que fornecem informações sobre as habilidades e conhecimentos dos alunos nas 3 áreas avaliadas. Indicadores contextuais que mostram como a proficiência do estudante pode estar associada a importantes variáveis demográficas, sociais, econômicas e educacionais. E indicadores de tendência, que mostram como os níveis e a distribuição da proficiência evoluem no tempo, bem como evidenciam as mudanças na associação entre proficiências e variáveis contextuais. Em relação à leitura, o Brasil teve a média, o indicador do Brasil foi uma nota de 413 e a média da OCDE foi 487. O que mostra que a gente tem um resultado bastante inferior à média dos países da OCDE.
Em relação à matemática, a nota do Brasil foi 384 e a média da OCDE foi 489. E em ciências o Brasil teve a nota de 404, a média da OCDE 489. Chama a atenção nesse ano o destaque das províncias da China que tiveram as maiores notas nas 3 áreas medidas. Essa aqui, quando a gente olha ao longo do tempo, a gente percebe que, do ponto de vista estatístico, não há variações significativas nos últimos anos. O que mostra que o Brasil tem andado de lado, a gente não tem conseguido evoluir. As políticas que foram adotadas nos últimos 20 anos não conseguiram, na ponta, na hora de fazer a avaliação do PISA, mostrar uma eficiência, mostrar resultados. Em leitura, a gente, desde 2000, continua bem abaixo da média da OCDE, assim como matemática e ciências. Matemática a gente tem até caído um pouquinho, mas entendo que, devido às margens de erro, a gente tem que olhar o número também em função da sua margem de erro, a tendência é que a gente está andando de lado. O Brasil não está evoluindo. É difícil piorar porque a gente já está no final da tabela. Por favor. Resultados de leitura. Nós fizemos comparações com a América do Sul, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Coreia, Finlândia e China. São esses números que a gente vai apresentar a seguinte. Por favor, Priscila. Então, a nota do Brasil foi 413, para uma média da OCDE de 487. Então, em relação àqueles países que nós colocamos, América do Sul, Portugal, Espanha, que são esses que nós avaliamos, o Brasil só ficou à frente, ou empatado, de Colômbia, Argentina e Peru, na América do Sul. Vocês vejam que ao final do gráfico a diferença é bem pequena. Isso na parte de leitura. A gente está bem abaixo dos demais países, muito abaixo da Espanha, do Canadá, até mesmo de Portugal. Por favor. A média de proficiência desses países, a gente observa que realmente o Brasil, ele não. Só a Argentina. O Brasil está muito mal. A gente, assim, o nosso desempenho é muito sofrível em relação à leitura. E aí, com a distribuição das notas dos alunos, né, em relação à escala de proficiência. E aí a gente é considerado que o aluno ele tem um bom desempenho em leitura quando ele tem uma nota acima do nível 2, que é a parte azul do gráfico. Então, a gente vê que o Brasil, 50% está abaixo do índice 2, o que significa que a gente não atingiu o mínimo, considerado o mínimo necessário com relação à habilidade de leitura. Quer dizer, 50% dos estudantes brasileiros não têm um nível básico em leitura considerado pela OCDE como mínimo para exercer sua plena cidadania. Então, metade dos jovens do Brasil, de 15 anos de idade, vão ter dificuldade de exercer sua cidadania de forma plena porque não sabem ler de forma adequada. E apenas 0,2% tiveram o máximo de proficiência em leitura. De novo, né, a gente mostra que, em relação à leitura, a gente está andando de lado, estamos estagnados. Vai, Priscila. E aí a gente começa a explorar um pouco qual é o perfil desses alunos, qual é o perfil das escolas e de região. Então, o maior desempenho dos estudantes brasileiros estão nas escolas particulares e federais, que têm nota de 510 e 503. As estaduais, logo a seguir, e a municipal. A municipal ela tem uma nota inferior, mas a gente entende porque a escola municipal está voltada para o ensino fundamental. Então, é aquele aluno que ou repetiu ou ficou para trás. Então, ele realmente ele ainda não está no ensino médio. Então, ele tem mais dificuldade mesmo de responder às questões do PISA. Então, uma das questões que a gente observa para o baixo desempenho do aluno brasileiro em relação ao PISA é o fato da grande quantidade de alunos que não conseguem ir para o ensino médio, que repetem, que ficam pelo meio do caminho. A nota na área, das escolas da região urbana também são maiores do que a da área rural, da zona rural. E aqui a gente também, em relação às regiões do país, a gente também observa que, em relação à leitura, o melhor desempenho estão nas regiões sul
Sul e Sudeste. Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sul melhor, Sul, Sudeste e Centro-Oeste ali mais ou menos empatados, e realmente a gente fica até abaixo da média do Brasil nas regiões Norte e Nordeste. Então, há uma desigualdade no desempenho entre as regiões do país. O jovem da região Norte e Nordeste, eles não têm conseguido o mesmo resultado, o mesmo desempenho das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Matemática. A média do OCDE é 489 e o Brasil 384. Em relação também à América do Sul, a gente observa que estamos empatados com a Argentina em último lugar em relação à matemática. E também a gente não tem observado nenhum tipo de avanço em relação a matemática ao longo dos anos. Então, no caso da matemática, lembre-se que em linguagem, na linguagem em português, no caso, 50% dos brasileiros não alcançaram a nota mínima 2, o índice 2. No caso de matemática é pior, 68,1% dos estudantes não alcançaram o nível básico em matemática, considerado pela OCDE o mínimo necessário para os jovens poder exercer plenamente a cidadania. Então, de cada 10 jovens, 7 não têm conhecimento suficiente de matemática para exercer plenamente a sua cidadania. Resultado que só comparável em termos negativos com a Argentina na América do Sul. E reparem o fosso que nós temos de outros países culturalmente parecidos com o Brasil. No caso de Portugal, apenas 23% dos alunos não alcançam o nível mínimo necessário, o mínimo recomendado pela OCDE. No caso do Brasil, é 68%. Então, matemática, a gente observa que houve um aumento razoável ali no início dos anos 2000, mas depois estamos estagnados. Desde 2009 a gente está andando de lado, a gente não consegue evoluir. As nossas políticas não têm sido suficientes para melhorar a proficiência dos nossos alunos em matemática, nos últimos 10 anos, pelo menos. E aí, de novo, os melhores resultados são obtidos pelas escolas particulares e federais, bem parecidos, 473 as particulares, 469 as escolas federais. Em termos estatísticos, a gente pode dizer que estão empatados, e aí uma grande diferença para as escolas estaduais e municipais. Também, no caso da matemática, o melhor desempenho estão nas escolas da zona urbana em relação à zona rural. E também, em relação à matemática, os melhores desempenhos estão na região sul, sudeste e centro-oeste, e com um nível bem abaixo, infelizmente, nas regiões norte e nordeste do país. Então, aquilo que a gente observa para a linguagem, a gente observa também para a matemática. Ciências. Ciências, a nota do Brasil foi 404, a média da OCDE é 489. Nesse caso, também estamos em último lugar na América do Sul, empatados ali na margem de erro com Peru e Argentina. E a gente não observa grandes evoluções do Brasil em relação à matemática. Vamos lá. Ciências, desculpe. Então, a nota do Brasil, a gente observa, veja que a gente está andando de lado, a gente não consegue melhorar em relação a nós mesmos, né, em relação às ciências. Curva de tendência. Em relação às ciências, também, melhor resultado nas escolas particulares e federais, seguida das estaduais e depois as municipais. E aqui isso se repete. Os melhores resultados na região sul, centro-oeste e sudeste, e os resultados inferiores no norte e nordeste. Então a gente observa que há uma tendência, realmente, há uma diferença bastante significativa de desempenho entre as regiões norte e nordeste e as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Considerando que há um estudo da OCDE que a cada 30 pontos equivale a um ano de proficiência. Então, essa diferença de 404 para 419, ou 383 para 419, significa que os alunos da região sul, é como se estivessem
um ano a mais de escolaridade do que os alunos da região Nordeste. Então, isso se repete em linguagem, matemática e ciências. Então, essa diferença dentro do país tem esse significado. O jovem da região sul, ele tem um ano, é como se tivesse um ano a mais de escolaridade na média do que o jovem da região Nordeste. Desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. A gente também participou no exame de 2018 e fizemos questionários e outras avaliações, junto com o PISA. Então, a gente observa que o desempenho dos estudantes com melhor status econômico e sociocultural tiveram um desempenho de 97 pontos acima do desempenho médio dos estudantes do pior índice de status econômico. Então, a desigualdade de renda, a gente estava falando sobre a desigualdade regional, e aqui a gente está falando da desigualdade de renda. A diferença, ou seja, a gente tem uma diferença de quase 100 pontos entre os jovens com melhor status econômico e social em relação aos de pior status econômico e social. E isso, como eu falei, considerando que 30 pontos na escala do PISA equivale a um ano de escolarização, significa que os jovens mais ricos eles têm, em média, 3 anos a mais de escolaridade do que o jovem mais pobre no Brasil. E isso tem crescido. Essa diferença aumentou de 2009 para 2018. Então, a gente não apenas não tem conseguido melhorar o nosso desempenho no PISA, como a gente tem agravado a desigualdade social no Brasil com a educação. Em relação à expectativa de conclusão da educação superior, 1 em cada 10 alunos com baixo índice econômico, social e cultural, os 25% mais pobres, não esperam completar o ensino superior, 1 em cada 10. No caso de nível os mais ricos, 1 para 25. Então, o jovem brasileiro das classes mais baixas, com menor renda, ele tem menos escolaridade e ele tem menos expectativa de conseguir sair formado ao final do seu ciclo educacional. Nesse ano foi feita uma pesquisa sobre bullying e, no caso do Brasil, 29% dos estudantes reportaram que sofrem bullying pelo menos algumas vezes por mês. A média da OCDE é de 23%. Então, o estudante brasileiro tem uma percepção que ele sofre mais bullying na escola do que a média dos países da OCDE. E isso é um dado triste, né? Quase 30%, quase um terço, né? Um pouco menos de um terço, seria 33%, dos alunos sofrem bullying mais de uma vez por mês no Brasil. Então, a gente quer chamar atenção para os professores, para os diretores, para que fiquem atentos a essa questão do bullying, que é muito importante a gente tratar a questão do bullying na escola. Os alunos eles têm essa percepção. Por favor. Em relação à disciplina, no Brasil, 41% dos estudantes reportaram que, na maioria das aulas, os professores precisam gastar um longo tempo para manter a disciplina na classe. Dentre os países membros da OCDE, esse valor é de 26%. Os estudantes brasileiros que marcaram essa afirmativa tiveram um desempenho em leitura 19 pontos menor que o desempenho dos estudantes que reportaram que isso nunca acontece ou acontece raramente em algumas aulas, depois de controlado pelo nível econômico, social e cultural. O que isso quer dizer? O jovem brasileiro ele retrata que há muita indisciplina na sala de aula. E isso tem uma correlação direta com o resultado desse aluno nas provas do PISA. Então, o aluno que reporta que na sala de aula tem mais bagunça, ele tem um desempenho pior do que aqueles alunos que relatam que isso não ocorre. Esse relato do tempo que é gasto para controlar a disciplina em sala de aula, no Brasil é 41% dos estudantes, enquanto da OCDE é 26%. Então, a gente pode perceber que a falta de disciplina em sala de aula tem levado a um pior desempenho do Brasil nas provas do PISA em relação aos países da OCDE. Isso não apenas comparando os estudantes brasileiros com o resultado do PISA, mas o brasileiro que relata que tem mais indisciplina com aquele que relata que tem menos indisciplina em sala de aula. Quem relata que tem menos indisciplina tem um resultado melhor do que aqueles que têm mais disciplina. Não,
sofreram. Então, agora, o clima escolar. Em relação a sofrendo bullying, nós falamos 23% da média da OCDE relatam que sofrem bullying mais de uma vez por mês. No Brasil, 29%. Em relação o professor ter que perder muito tempo da sala de aula para controlar a disciplina. Então, em vez do professor estar dando aula, ele está controlando a indisciplina dos alunos. No caso do Brasil, 41% dos estudantes relataram isso, contra 26% da média da OCDE. Quem faltou pelo menos um dia completo de aulas nas últimas 2 semanas antes da aplicação do PISA. A média da OCDE foi 21%. Foi 21% dos alunos, no caso do Brasil, 50%. Botão. A questão da competição entre os colegas. Bom, primeiro, quando o aluno relata que ele concorda que os colegas cooperam com os outros. A média da OCDE é 62% e do Brasil 48%. Uma nota. No caso de percebe uma competição entre os alunos, a média da OCDE é 50%, do Brasil 57%. Então, o brasileiro ele tem uma percepção de que no ambiente escolar há mais competição entre os alunos do que na média da OCDE. E que há menos cooperação. Então, a percepção do estudante brasileiro é que na sala de aula há menos cooperação entre os alunos, entre os colegas de sala, do que ocorre nos países da OCDE. E no caso de se sentem sozinhos na escola, 16% relataram isso como média da OCDE, e no Brasil 23%. Então a gente percebe que aqui isso é questionários realizados a gente observa que há uma percepção de que o clima... Há uma percepção no Brasil que o clima escolar ele é pior do que nos países da OCDE. Há mais competição, há menos cooperação, tem mais bullying e o aluno se sente mais só. Então, isso também reflete no resultado do aluno no desempenho nas provas do PISA. Então, a gente tem que cuidar também do aspecto, não somente o aspecto do conteúdo que é passado pelo professor, mas também desse clima educacional, do clima organizacional que existe na escola. Então, disciplina, a maior cooperação, o cuidar do aluno, da psicologia do aluno é muito importante também para podermos melhorar a nossa educação. Bem-estar. Mas o brasileiro é otimista. Então, estão satisfeitos com a sua vida, 67% média da OCDE, 65% do Brasil. Então, o estudante brasileiro tem uma percepção de estar satisfeito com a sua vida equivalente aos dos países da OCDE. Também, em relação a se sentem sempre, que algumas vezes se sentem infelizes. 91% e 90%, Brasil e média da OCDE. Em relação a se sentem tristes, 6% média da OCDE, 13% do Brasil. Realmente, o brasileiro se sente um pouco mais triste, mas ele é otimista. Ele está satisfeito com a sua vida e mais vezes ele se sente feliz. Também, assim, quando ele se encontra uma dificuldade, quer dizer, ele foi questionado com relação a se ele consegue encontrar uma saída quando estão em situações difíceis. 77% dos estudantes brasileiros entendem que sim, e a média da OCDE é 84%. Quando fracassam, ficam preocupados com a opinião dos outros. Aí, realmente, também é um comportamento muito parecido em relação aos países da OCDE, 53%, 56%. E inteligência é algo que não se pode mudar muito. Também a percepção do estudante é a mesma, 63% aqui e a média da OCDE também. É isso. Em relação à pergunta da cívico-militar, nós temos, a gente sabe, a gente participa as escolhas das escolas é feita com base no censo escolar, a gente participa da elaboração e nós sabemos todas as escolas onde são feitas. O INEP é que contrata a aplicadora que faz a aplicação do PISA no Brasil. Só que a gente assina a cláusula de confidencialidade. Então a gente sabe se teve ou não teve escolas militares, civil-militares, quais foram as estaduais, particulares, só que a gente não divulga o nome da escola. Então, quando o ministro colocou do melhor desempenho das escolas militares, está com base nessa informação que nós temos. Mas pelas cláusulas de confidencialidade que nós firmamos com as escolas e com a OCDE, a gente não divulga o nome das escolas que participam. Só para responder a pergunta, sim, pode fazer. Bom dia, Weber Tavares, da CETEC.
Pegando carona nesse dado que o senhor colocou agora, que o ministro já havia dito que as escolas militares apresentam o melhor resultado, eu observei na apresentação que as escolas federais foram segregadas porque é possível fazê-lo. E as escolas federais, em grande medida, são parte da rede federal de educação profissional científica e tecnológica, neste caso. Exceção feita a um ou outro colégio de aplicação, ou talvez uma outra escola técnica vinculada às universidades federais. O que eu quero chamar a atenção é para a qualidade, se a gente analisar especificamente a rede federal de educação profissional científica e tecnológica, porque essa é mais fácil de segregar, porque são escolas federais, conforme foi apresentado. E na apresentação do senhor, eu percebo, por exemplo, que todas as notas das escolas federais são acima da média da OCDE. E curioso pensar que, especificamente em leitura, se as escolas federais fossem segregadas, elas seriam primeiro colocadas na América do Sul, assim como matemática e ciências. Então, a rede federal, se fosse segregada, seria primeiro colocado da América do Sul, tanto em leitura quanto matemática quanto em ciência, ficando empatado com a Austrália em leitura, ficando acima da Croácia em matemática e ficando empatado com Portugal em ciências. Então, é possível fazer essa análise de boa qualidade das escolas federais, especificamente da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, apenas observando a segregação que é possível analisar no PISA. Estou certo nessa análise? Sim, as escolas federais realmente têm um desempenho similar às particulares e um desempenho em relação aos demais países segregados, em relação aos países da OCDE, sim. Elas têm um bom desempenho, elas performam bem. É verdade. Desculpa, ainda voltando no tema das escolas cívico-militares, só para saber, então, a gente não pode ter acesso aos dados. Não precisa dos dados segregados de escola por escola, mas saber esse agregado das escolas cívico-militares que participaram do PISA, porque a gente não tem como usar o dado de que as escolas cívico-militares são melhores ou piores se a gente não puder ter o dado, né? A gente não pode só usar de boca, né, de palavra. Por mais que seja de autoridade, a gente precisa ter os dados para comparar, para mensurar. Depois a gente pode passar o quantitativo, mas a gente não pode passar o nome da escola. A gente não pode identificar a escola. Esse dado não pode ser identificado. Eu não posso dizer qual escola. Teve escola, colégio militar que participou? Sim. Qual o colégio militar? Não posso te dizer. Tá, mas se a gente conseguir a comparação de categorias, já é suficiente, sim, talvez. Eu lembro de um. Tem um, pelo menos. Eu lembro de pelo menos um. Eu lembro de pelo menos um. Bom, mas aí não é estatística. Bom, Sim, são 597 escolas que participaram do exame. Veja bem, a amostra, ela reflete, a amostra ela é construída estatisticamente para poder estar representada ali a sua significância em termos nacionais. Entende? Então, assim, a maior parte das escolas são escolas estaduais. Por quê? Porque a maior parte dos alunos estão em escolas estaduais de 15 anos. Então, a amostra, ela reflete, ela é significativa do ponto de vista de refletir o todo. Então, não há distorções em relação à amostra. Então, o fato de ter um colégio militar, ela reflete qual é o posicionamento das escolas militares. Por isso que a gente faz a amostra. Senão, teria que fazer uma prova censitária. Então, o fato de ser uma, ou duas, ou três, não faz diferença. Isso que eu quero dizer. O fato é o seguinte, as escolas militares, pela sua representatividade estatisticamente comprovada na amostra, colocam elas com melhor desempenho. É isso que isso quer dizer. Não pode ser uma, duas ou três. Se são 4, 5 ou 10. Porque o que importa é que essa amostra é construída estatisticamente para poder refletir a realidade do país. A gente tem menos escolas militares que estaduais. Se tivessem 50 escolas militares no PISA, haveria uma distorção da amostra, a gente não conseguiria saber qual é a realidade do ensino brasileiro, né, nessa amostra do PISA. Entende? Então, a questão é o que importa é que, pela construção estatística de elaboração da amostra, que a metodologia é definida pela OCDE, nós aqui aplicamos, fornecemos informações através do censo escolar, aplicamos a metodologia da OCDE e estratificamos as nossas escolas. Por isso que você pode fazer a comparação também dos países. Essa mesma metodologia é aplicada por todos os países. Então, essa metodologia é justamente para garantir que, mesmo não sendo uma prova censitária, ela garante a comparabilidade dos dados das aplicações do PISA entre os países. Pelo menos uma. Presidente. 12 institutos federais e um colégio militar. Isso. Presidente, desculpa, a amostra de uma escola não é amostra estatística. Por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que não é uma amostra estatística? Porque a amostra de eu posso pegar uma amostra de para... Eu posso pegar uma amostra de uma escola do Sul, por exemplo, e falar que o Brasil está igual à Polônia. Você está questionando a metodologia da OCDE? Você acha que a metodologia está errada? Eu acho que a metodologia para dizer que uma escola cívico-militar é a escola
que dá para fazer essa comparação de escolas cívico-militares com escolas civis, não há comparação. Mas você me mostra o estudo que você está dizendo isso, porque é uma opinião pessoal. Mas enfim, voltando... Desculpe, porque do ponto de vista técnico, assim, essa metodologia ela é discutida em todas as reuniões do PISA há mais de 20 anos, a construção da amostra. Mas a OCDE a metodologia da OCDE é para você retratar a realidade da educação brasileira. Você pode achar que uma não significa, mas eu digo assim, do ponto de vista técnico, de um instituto de pesquisa, de estudos e pesquisas, que aplica o PISA há diversos anos e que participa das reuniões técnicas do PISA para definição de como deve ser a metodologia, e aplica a metodologia, eu digo que sim, estatisticamente ela é relevante. Agora, eu entendo que a metodologia do PISA ela é boa, e nós aplicamos ela corretamente. Se você está dizendo que ela não é significativa, você tem que dizer por quê. Me traga alguém que venha dizer por que estatisticamente ela não é significativa. Porque senão você está fazendo uma ilação. É um chute. Não, a minha pergunta, é uma opinião. Não, a minha pergunta... Tecnicamente é relevante. Vou fazer só tecnicamente minha pergunta, é significativa. Posso fazer a minha pergunta? A minha pergunta é: a metodologia do PISA, a metodologia da OCDE, permite dizer que, com base nesse estudo, é possível fazer essa separação de escolas cívico-militares e escolas sem militares, escolas plenamente civis. Isso está na metodologia do PISA, que uma escola militar é suficiente para fazer essa distinção entre escolas militares e escolas não militares? A metodologia do PISA dá para dizer que as escolas militares foram escolhidas de forma a representar a sua realidade, a sua significância no conjunto de escolas que são avaliadas pelo PISA. Ela é uma amostra significativa. E, em relação ao resultado, essa amostra significativa demonstra um resultado superior às escolas estaduais e municipais, como bem colocou o colega, em relação aos estudos federais também. Então, assim, não adianta a gente querer mentir. Quando a gente olha os dados, a gente observa as escolas particulares e as escolas federais tem um resultado melhor que as escolas estaduais e municipais. E esse resultado, quando a gente fala que as federais e as privadas, particulares, têm um resultado melhor que as estaduais e municipais, do resultado do PISA, e isso é um resultado estatisticamente comprovado. Isso vem de estudo. Isso não é, e esse estudo ele é relevante. Existe uma relevância estatística nisso. Então não dá para dizer, só uma não é significativa, se foi uma do Sul. De novo, a distribuição regional das escolas também foi para refletir a distribuição estatística desses jovens no país. Você tem mais escolas no Nordeste do que no Sul. Isso não quer dizer que isso influenciou negativamente ou positivamente o resultado das escolas da região Nordeste em relação ao Sul. Não. Na verdade, isso vai refletir o quê? De forma adequada, qual é o desempenho das escolas da região Nordeste. E as do Sul vão dizer qual é o resultado significativo da região Sul. E é por isso que a gente trabalha de forma estatística e de forma amostral. Dizer que não, acho pouco, acho muito, pode falar, mas isso não tem base científica. A base científica é escolas federais e escolas particulares têm resultado melhor. Infelizmente, porque isso mostra uma desigualdade, as escolas da região sul-sudeste têm um desempenho melhor que o norte e nordeste. Eu acho isso ruim, porque mostra uma desigualdade interna no país. E também, eu tenho que dizer que cientificamente é comprovado que aquelas pessoas com mais renda têm um resultado melhor do que as de mais baixa renda. E que essa desigualdade tem aumentado ao longo dos anos. Ou seja, cada vez mais as pessoas que têm mais renda têm conseguido um desempenho melhor, têm uma média de escolaridade maior, e com isso vão ter mais oportunidades na vida. Isso é uma desigualdade. Mas, gostando ou não gostando, é isso que os números dizem, entende? Na verdade, minha pergunta não é... Não. Minha pergunta era sobre outras coisas, mas como o senhor disse que os dados talvez não venham, enfim, vou esperar o MEC responder se a gente vai ter acesso aos dados ou não depois. As perguntas são as seguintes. Qual é a pergunta que você quer fazer do dado? Em relação ao nome da escola, eu não posso dar. Eu queria ver os dados que o ministro Weintraub disse que existem, para a gente poder... Tá? Mas depois... O dado da escola cívica, eu mandei a demanda, os dados da escola cívico-militar, que segundo o ministro Weintraub comprovam essa diferença de resultado no PISA, porque esse é um dado que não vem no relatório da OCDE. Então é um dado novo em relação ao relatório, os outros dados a gente já tinha. Esse é um dado novo em relação ao que a gente tem. Mas as minhas perguntas são gerais, não são sobre esse assunto. São 3 perguntas. A primeira é se o INEP e o MEC vão projetar metas numéricas de avanço no PISA, ou recalcular, por exemplo, o IDEB, já que ele expira em 2021, a gente não vai alcançar essas metas e elas têm uma correlação, foram feitas com base nas projeções do PISA. Se a gente tem uma meta para 2021, ou se isso vai ser estabelecido, qual vai ser o próximo resultado esperado do PISA. O senhor até citou aqui, na segunda pergunta, o senhor até citou, mas o ministro Weintraub jogou todos os anos anteriores, dizendo que a gente estava andando de lado. O relatório, e a OCDE cita textualmente, que mostra que de 2003 a 2009,
a gente teve um avanço nos números, e inclusive em um período de expansão da base, né, em período em que a população de baixa renda, com menos acesso à cultura, à informação, foi incluída na base, o que teoricamente puxaria a meta para baixo, e essa meta subiu. Eu queria saber se o governo avalia algo que tenha dado certo nesse período, se pretende usar alguma experiência positiva desse período, ou se todo o período da administração anterior, do governo PT, é condenado e não vai ser utilizado nada daquilo. E a terceira pergunta, eu queria saber de forma prática, como que os resultados do PISA que chegaram essa semana vão ser incorporados às políticas públicas, a de alfabetização, de reforço escolar, enfim, qualquer política pública que o MEC esteja tratando, como que essas metas do PISA vão ser incorporadas? Os dados sobre desigualdade regional, por exemplo. Obrigado. Em relação ao IDEB, SAEB 2021, nós estamos fazendo como você mesmo falou, né, a última edição do SAEB está prevista para 2021. A gente está fazendo uma discussão junto aqui com o IMEC sobre a questão da continuidade do SAEB, e a gente vai depois trazer isso para a imprensa oportunamente. Em relação à série, isso parece meu amigo Júlio comemorando a vitória do Fluminense. Assim, mas o que significa? Nada, a gente está lá atrás na tabela, assim, o Fluminense está lá atrás, assim, a gente quer, não adianta comemorar que saiu de penúltimo para último, a gente continua na zona do rebaixamento. Então, assim, aumentou um pouquinho, em 2013 melhorou um pouquinho, a gente está muito ruim. 50% dos jovens, pelos padrões da OCDE, em leitura, não conseguem exercer sua cidadania. Em termos de matemática, 68%. Isso, melhoramos o quê? Assim, a gente melhorou o quê? A gente não melhorou, gente. A gente está no final da tabela. As práticas educacionais, as políticas educacionais do passado não produziram efeitos. Continuamos produzindo excluídos. A educação brasileira produz excluídos. A gente não consegue fornecer conhecimento a esses jovens, aos jovens do Brasil, geração após geração, para que eles possam exercer plenamente a sua cidadania. Não tenho o que comemorar, não tenho o que dizer. A gente está, assim, sair de penúltimo para... saímos de último para penúltimo. Eu não vejo mérito nisso. Assim, isso não é para comemorar, isso não é... Assim, a gente está muito ruim. Melhoramos, Alexandre. O ministro está errado. A gente melhorou de último para penúltimo. Isso é comemorar? Não, isso não é, gente. A gente está em último. A gente está em último. Matemática, na América do Sul. Eu não acho que o jovem brasileiro seja menos inteligente, ou menos capacitado, ou menos criativo de qualquer jovem da América do Sul. A gente viaja, a gente percebe o quanto que o jovem brasileiro ele tem uma realidade difícil, vive numa realidade socioeconômica bem difícil, que a gente tem que dar instrumentos para que ele possa exercer sua cidadania, melhorar. E a gente não tem feito isso em 20 anos. Ficar discutindo se é penúltimo e último é torcer para o Ibis, né? O pior time do mundo, assim, isso não traz... O que é isso? Assim, não, foi muito bom, a gente saiu do último para penúltimo. O que foi de bom? Assim, o que foi de bom para a gente estar em último? Não sei, eu acho que a gente tem que revisar tudo que foi feito. O ministro apresentou aqui diversas políticas que estão sendo pensadas para poder mexer na educação. Porque se a gente continuar com as mesmas práticas que foram feitas nos últimos 20, 30 anos, a gente vai continuar em último. Não, melhoramos para penúltimo. Grande desvantagem, nenhuma. Então, a verdade é a seguinte, que políticas foram bem-sucedidas? O que colocaram a gente em último lugar em matemática, em ciência? Qual foi a política bem-sucedida que levou o Brasil a ter 68% dos jovens que não conseguem ter o mínimo de conhecimento de matemática para exercer a sua cidadania? Qual é a política bem-sucedida que levou a isso? Qual é a política bem-sucedida que coloca 50% dos alunos não têm o conhecimento de leitura para exercer sua cidadania? Qual é a política bem-sucedida? Eu não sei. E outra coisa. Então, aí, em cima disso que a gente vai estar empatado. E outra coisa também, você está falando só um número absoluto, né? A gente tem que olhar também, assim, a gente olha também a margem de erro, né? Para comparar. Eu vi essa tua frase que colocou no relatório do PISA, está aqui. Eu vi essa frase que você colocou. Expandiu, diminuiu. Mas o que eu acho assim, o mundo, os jovens, assim, a gente está discutindo se você... Então, tem 3, 4 anos a mais de escolaridade média do que o Brasil, os outros países, os países mais desenvolvidos da OCDE. Então, assim, se você dizer, não, mas pela margem de erro, houve uma melhora. Não, a gente está na rabeira. Quem está em último, se você está em último ou penúltimo, se você foi rebaixado igual. A gente não tem que lutar. A gente tem que sair da zona do rebaixamento. Se você me dissesse que a gente saiu da zona do rebaixamento,
Aí eu ia ficar feliz. Mas está na zona do rebaixamento. E eu acho que é isso. Enfim, o Jânio vai falar um pouco. Matheus, bom dia. Vou aproveitar a sua pergunta, se vocês me permitirem, fazer um retrospecto, para que a gente possa discutir, se for o caso, o interesse de vocês, as políticas a serem adotadas na educação básica. A sua pergunta, ela vai no sentido de saber de que forma a nota do PISA, que foi publicada hoje oficialmente, ela pode impactar as políticas educacionais públicas. É claro que ela tem, sim, que surtir efeitos e nós temos que analisá-las para saber, eventualmente, quais foram, não equívocos, né, mas quais as políticas foram adotadas nos últimos anos e que não deram certo. Com essa divulgação, quando nós tomamos posse aqui em abril de 2019, nós já tínhamos as notas do IDEB anteriores e tínhamos também a nota do PISA, que foi aplicada em 2015. Com base nessas informações, nós começamos a trabalhar aqui internamente algumas estratégias que pudessem levar à melhoria futura dessas notas. Com a divulgação dessa nota de 2018, nós chegamos à conclusão, sim, ratificamos, de que toda a programação que nós já havíamos realizado, todas as estratégias estabelecidas, nós temos que dar continuidade a elas da forma como foram pensadas e dimensionadas, por conta da não melhoria da nota. Se nós tivéssemos uma melhoria da nota de 2015 para 2018, tinha que parar e pensar, não, as notas melhoraram, então a gente tem que repensar a nossa estratégia, porque algumas coisas estão sendo feitas e estão dando certo. O que está dando certo? Né? No caso, não é o caso, as notas elas andaram de lado, e isso vem repercutindo, inclusive, ela vem consolidando um resultado que o próprio IDEB vem nos dando ao longo dos anos. Nós estamos verificando que, ao longo dos anos, a nota do ensino médio do IDEB ela vem andando de lado, da mesma forma como se verifica agora com o PISA. Agora, importante, Matheus, é que eu acho, todos vocês, que o ensino brasileiro, ele depende, sim, e de uma maneira muito forte, né, de um trabalho conjunto entre MEC, estados e municípios. Nós vemos ali que as notas dos estados e dos municípios têm alguma distinção, do norte, nordeste, das regiões sul tem uma distinção também. Mas se nós não tivermos um trabalho conjunto entre secretários municipais, secretários estaduais e um MEC na busca de uma melhor qualidade do nosso ensino, nós não vamos conseguir avançar. Então, esse pacto federativo é importantíssimo para que a sociedade civil, os políticos do Brasil, quer sejam municipais, estaduais, ou secretários de Estado, congreguem as suas forças em busca de uma estratégia que possa trazer frutos positivos para a educação brasileira. Se nós formos analisar ali, o Nordeste é o estado que tem, Norte e Nordeste, vem apresentando notas inferiores ao restante do Brasil. Só que você olha o Nordeste, você vê estados e vê municípios que vêm realizando um belo trabalho, localizados numa região que é apontado aqui pelas notas do PISA, elas são desfavoráveis em relação ao restante do país. Então, em educação, eu sempre tenho dito que não existe milagres, não existe fórmula mágica. O que tem que existir é muito trabalho, um acompanhamento assíduo das políticas a serem implementadas, que é isso o que tem feito os estados e os municípios, que vêm apresentando uma política que ao longo dos anos vem dando certo. E essas políticas, elas não se iniciaram ontem, o ano passado. São políticas que têm perpetuado ao longo dos anos. Tem estados e municípios que estão fazendo um bom trabalho há mais de 20 anos e que estão colhendo os frutos agora. Então, o que nós precisamos é que os estados e os municípios e nós, no MEC, elaboremos uma política educacional que, efetivamente, ela perpetue ao longo dos anos, independentemente de quem esteja à frente da secretaria. E isso vale para nós aqui, e vale para os estados, e vale para os municípios. Então, quando se divulga que os estados estão fazendo uma interlocução positiva na busca de uma política que seja homogênea entre os estados e os próximos municípios, isso é altamente positivo. E é isso que o MEC, nós aqui no MEC, estamos batalhando e trabalhando junto com o CONSED e a Undime
para que essas políticas realmente elas perpetuem-se e sejam o quê? Transversais a todos os estados e todos os municípios. Então, todas as estratégias que nós montamos ao longo desse tempo que nós estamos aqui, foi em conjunto com o Concede e com a Undime, porque nós acreditamos que não há uma política que possa se perpetuar no tempo se nós não tivermos a participação muito próxima desses interlocutores, que são os secretários estaduais e os secretários municipais, que têm sido grandes parceiros nossos. Então, com base nessas notas do passado e que foram ratificadas hoje aqui pelo PISA, nós verificamos que aqui o grande problema está no adolescente que tem 15 anos. Onde é que está o adolescente que tem 15 anos? Em que ano ele está? É no ensino médio ou no ensino fundamental? Ele está, de maneira, muito forte no 9º ano do ensino fundamental. É essa a idade que o jovem tem, com 15 anos, e qual ensino que ele vai estar. Então, nós precisamos, e junto com o Concede, com onde nós estamos fazendo isso, desenvolvendo uma metodologia ao longo de 2020, que está certo que nós possamos fazer um reforço nos anos finais do ensino fundamental, da mesma forma como vem sendo feito no ensino médio. Então, nós temos práticas que se mostraram vitoriosas no ensino médio e vamos replicar isso ao longo do ano de 2020 para o ensino fundamental, com um piloto a ser estabelecido com o Concede e Undime, para que ao final do ano nós possamos ter o quê? Uma política adequada para esse segmento. A gente espera que com isso nós consigamos corrigir não essa distorção, mas essa baixa nota que existe no PISA. Se vocês acompanharem, no próprio IDEB, nós temos o ensino fundamental nos anos iniciais indo bem, nos anos finais a gente começa a perder a aceleração e no ensino médio a gente não consegue evoluir ao longo do tempo. Ou seja, precisamos não trabalhar o quê? É o ensino fundamental anos finais. Estamos trabalhando com uma política para a educação infantil em que nós objetivamos o quê? Levar indicadores positivos de acompanhamento para a educação infantil para as creches. Temos a Política Nacional da Alfabetização, que nós esperamos melhorar a alfabetização do 1º e 2º ano, que com certeza vai trazer melhoria a essa nota futura do IDEB. Trabalhamos no ensino fundamental, o ensino médio e uma formação de professores, de tal sorte que nós temos uma formação continuada para que os professores estejam preparados a trabalhar com os nossos alunos. E a base de tudo isso, hoje, nós estamos trabalhando aqui, é a BNCC. Com vocês sabem, nós temos uma nova BNCC, que tem uma validade de 5 anos, e aí durante esses 5 anos nós temos a possibilidade de estarmos alterando-a, se assim o for comprovadamente necessário. Ao longo de 5 anos nós vamos estar implementando essa base nacional curricular. Estamos investindo muito com os estados e municípios, porque nós entendemos que se nós não implementarmos essa BNCC de uma maneira adequada, nós podemos sim causar um prejuízo à nossa educação. Mas nós acreditamos que com uma implementação de uma maneira adequada, como está sendo feita com estados e municípios, nós temos tudo para estruturar a educação de uma maneira melhor e melhorando inclusive as nossas notas do IDEB e do PISA. Eu acho que as notas, elas sinalizam uma indicação de como anda a educação brasileira, mas acima das notas, mesmo nós não tivéssemos essas notas, né? O que tem que fazer parte do nosso trabalho, nós, enquanto profissionais da educação e vocês também, enquanto profissionais da comunicação, eu acho que vocês podem nos ajudar muito em trazer as práticas que eventualmente são positivas e que estão repercutindo de uma maneira positiva na educação brasileira, né? Então, acredito que da forma como nós estamos conduzindo, junto com o Concede e Undime, essa construção, teremos, sim, no futuro próximo, uma educação de melhor qualidade. Desculpa, Matheus, eu fui longo na minha explanação, mas aí eu acho que eu abro a possibilidade de vocês fizerem outras perguntas que eventualmente vocês sintam à vontade por fazer, da forma como a gente pensa em conduzir no futuro ou no presente a educação na busca de uma melhoria da nossa educação básica, que eu acho que é obrigação nossa, daqui e de vocês, porque nós só vamos conseguir melhorar a qualidade da população, melhorar a distância entre os ricos e pobres, melhorar essa diferença que existe entre regiões do país, se nós, sim, independente de estar no norte ou no nordeste, aplicarmos uma política educacional que tenha equidade, em que todos possam ter o direito a ter a educação de qualidade, independentemente em qual região do país ele esteja localizado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.